Olá a todos, a nossa aula de hoje será sobre os solos. O solo é um recurso natural renovável que é responsável por abrigar as espécies vegetais e também por ser um meio de sobrevivência do ser humano e dos animais. Então, o solo é um recurso natural renovável, quer dizer, ele pode ser usado diversas vezes e que ele se renova. E é responsável por abrigar as espécies vegetais e também o meio de sobrevivência do ser humano. Então, nós vivemos sobre o solo e precisamos dele para sobreviver. O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é conceituado como substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. Então, o solo ele contém matérias orgânicas, que são restos de comidas, restos de animais, restos de árvores, etc. E é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si, certo? As plantas e os animais vivem no solo e sobre o solo. E ela é resultante do intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é a quebra ou decomposição das rochas. Então, o solo é resultado da decomposição das rochas. A rocha se decompõe e se transforma em solo. É o material orgânico ou mineral inconsolidado na porção superior da crosta terrestre que serve de base para todas as atividades socioespaciais e naturais. Então, o solo ele contém tanto material orgânica como material mineral, que é o material vindo da rocha. Trata-se de um recurso renovável, ou seja, o solo é um elemento natural que pode ser por diversas vezes utilizado pelo ser humano em suas atividades produtivas, embora a má utilização e a não conservação dos solos façam com que eles se tornem incultiváveis. Então, como ele é um recurso natural, ele, ele pode ser usado diversas vezes, certo? E se renova naturalmente, certo? Só que a sua má utilização pode causar danos irreversíveis, como deixar o solo incultivável. Você não pode mais cultivar aquele solo, não nasce mais nada nele, ok? Para melhor compreender a sua estrutura, elaboraram-se os conhecimentos a respeito dos horizontes do solo, assim nomeados horizonte O, A, B, C e a rocha-mãe, que é a rocha de onde o solo surgiu. O solo veio da rocha-mãe. Os perfis ou horizontes do solo representam diferentes características de um mesmo elemento. Horizonte O, que é o primeiro horizonte de cima, é o horizonte orgânico formado a partir da decomposição de materiais orgânicos de origem animal e vegetal. Então, o horizonte O é uma camadazinha fina de cima que contém apenas matéria orgânica, tanto de origem animal quanto vegetal. Então, ali são os vegetais que vão morrendo e os animais que vão morrendo vão se decompondo e formam essa primeira camada. Horizonte A. Geralmente, essa camada apresenta uma boa quantidade de material orgânico decomposto, o que faz com que também se chame de solo umífero. Então, esse horizonte A ainda possui grande parte de matéria orgânica, menos do que o horizonte O, mas ainda contém bastante matéria orgânica. Horizonte B é o horizonte de composição essencialmente mineral. Ele é formado pela acumulação de argila e também de ferro e alumínio. Já no horizonte B, a matéria orgânica diminui e contém mais material mineral, que é o material vindo da rocha. Horizonte C é a zona de transição entre o solo e a sua rocha formadora, sendo chamado também de saprolito. É formado por alguns sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha. Então, o horizonte C contém mais material mineral, mais material da rocha-mãe do que matéria orgânica. Intemperismo e erosão. O intemperismo é o processo pelo qual as rochas sofrem alterações físicas e químicas
causando a sua decomposição e a sua desagregação. Há diferentes tipos de intemperismo, como veremos a seguir. Então a gente viu lá em cima que o solo é formado pela decomposição das rochas. Então essa decomposição das rochas, a fragmentação, é chamada de intemperismo, certo? Então há alguns tipos de intemperismo. Tem o intemperismo físico, que é a quebra da rocha pela consequência das diferentes temperaturas que há entre a noite e o dia e entre o verão e o inverno. Essas diferenças na temperatura promovem a dilatação e a contração das rochas, formando rachaduras e sua consequente fragmentação. Então, vai variando, né, a temperatura, tanto como quente como frio. Isso vai causando uma deteriorização na rocha e aos poucos vai se fragmentando. Temos também o intemperismo biológico, que é causado pela ação das plantas, de micro-organismos, fungos e outros seres vivos que se instalam sobre as rochas e provocam reações químicas que levam à sua decomposição. Então, nesse intemperismo biológico, é a ação das plantas e suas raízes, de micro-organismos, fungos e outros seres vivos que ficam se instalando nas rochas e isso leva à sua consequente decomposição. Temos também o intemperismo químico. Em contato com a água e o ar, alguns minerais das rochas podem se dissolver ou se transformar quimicamente. Desse modo, a água das chuvas provoca até composição química das rochas e age para a formação do solo. Então, gente, atividade. Questão 1. O que é o solo? 2. Se o solo for mal usado, o que pode acontecer? 3. Cite os horizontes do solo. Cite todos eles. 4. Fale do horizonte O. Como é o horizonte O? 5. O que é o intemperismo? 6. Como acontece o intemperismo físico? 7. Para você, qual a importância do solo? Tem alguma importância para você o solo? Se sim, comente.